Olá, pessoal de Pindamonhangaba. Aqui é a Companhia Malbart e viemos fazer um convite para vocês. No próximo dia 1º de setembro, nós estaremos aí na cidade com o espetáculo Insustentável. Um espetáculo que aborda, através da dança contemporânea, o tema do meio ambiente. O espetáculo será às 20 horas no Teatro Galpão e a entrada é gratuita. E no dia 2, nós daremos uma oficina de dança contemporânea voltada para os bailarinos da cidade. A oficina no Museu Histórico de Pinda e é às 10 da manhã. Com a inscrição prévia através do nosso Instagram, @malb.art. Ambas as atividades são gratuitas, mas para a oficina a gente pede a inscrição antecipada. Esperamos vocês! Até lá! Olá, hoje estamos no Frequência Vale para falar de um fato que todo mundo passa, ser adolescente, né? E tem as situações assim diversas com relação ao poder, ponderamento, família. Hoje, o Dr. João Mato, a gente vai estar falando um pouquinho de adolescentes e a lei. Doutor, é uma satisfação, né? Hoje, né, nessa noite gostosa, o último dia de agosto, né, de 2023, eu acho que vai ser um nosso bate-papo muito legal. Doutor, quando começou... Boa noite para você, para os seus espectadores, né? E quando começou tudo isso, doutor? Ser o advogado, ser o promotor de justiça da infância? Na verdade, eu logo adolescente, né? A minha mãe, já mais velha, ela era professora e os tempos para os professores, a coisa começou a carreira, né, do magistério começou a ficar mais dificultosa, começou a ser menos prestigiada e na época minha mãe com 40 anos resolveu prestar o concurso para o Ministério Público, né, e acabou logrando, né, conseguiu êxito em ingressar. E eu era adolescente ainda, tinha 14 anos quando ela entrou, e eu admirei muito o que ela fazia enquanto promotora. E infelizmente, né, as circunstâncias da vida acabaram levando minha mãe, ela faleceu cedo, né, faleceu jovem, mas eu já, né, havia me inspirado na trajetória dela. E aí, quando eu já tinha 18 anos, eu já prestei concurso para entrar no fórum, comecei a trabalhar no fórum logo cedo. Com 19 eu já estava trabalhando no fórum, fiz a faculdade e aí foi meio que uma decorrência. Eu já tinha mais ou menos em vista me tornar promotor de justiça. Eu não queria nem ser advogado e nem juiz, eu queria ser apenas... Nunca prestei outro concurso, eu sempre fui tentando, foram algumas vezes, né, um pouquinho trabalhoso, um concurso difícil, e eu consegui entrar, né, e desde então, aí já são, somando o tempo de funcionário do fórum mais o tempo de promotoria, já são 34 anos agora. 34, completa agora em outubro, 34 anos, né, e uma grande parte desse período aí, 24 anos, como promotor da infância e juventude, que é dentro do Ministério Público, foi algo que me inspirou, assim. Eu quando trabalhava no fórum, eu era oficial de justiça e eu ia muito na região da Grande São Paulo. Eu trabalhei em São Bernardo e Diadema, né? E eu ia muito nas comunidades pobres lá da região, né? Eu fazia muitas entregas de intimações, assim, em lugares bem empobrecidos, né? E aquilo lá eu via bastante a garotada, e eu sempre gostei muito do movimento do hip hop, né? Todas as suas expressões, e sempre gostei de música e tal, então eu sempre me identifiquei com essa questão juvenil, especialmente, né? Mais dos adolescentes. Então,
dentro do Ministério Público, quando eu tive a oportunidade de começar a escolher a minha trilha dentro do Ministério Público, eu sempre escolhi, às vezes atuando cumulativamente com outras atribuições, mas sempre dentre elas tendo a questão do juvenil, do direito juvenil, né? Então eu acabei optando por isso e desde então tenho sido muito feliz nessa minha trilha, né? É uma missão, né, doutor? Eu trato mesmo como um sacerdócio. Eu gosto muito, me revigoro sempre que eu tenho contato. Hoje, por exemplo, já tive todos os dias, né? A parte que mais me revigora é encontrá-los, é conversar com eles, às vezes em situações difíceis, é verdade. São situações às vezes penosas, mas as pessoas não acham, mas a gente aprende muito com os jovens, né? A gente lapida muito o nosso olhar das coisas a partir do olhar dos jovens, né? Bacana, doutor. E aí o senhor começou a trajetória toda e chegou nessa questão, o promotor da juventude. E o que é ser jovem hoje, doutor? O senhor vê, é um desafio hoje. Fomos jovens, né? É uma coisa dinâmica, né? Dinâmica, né? Na nossa juventude tinha os seus desafios, né? As encrencas que a gente tinha que resolver, né? E hoje em dia não é diferente, né? Essa coisa mais fluida que é a juventude hoje em dia, né? Os meninos e meninas eles são muito antenados com as coisas, né? E são muito intrépidos, né? Isso é típico da idade, né? E eu, assim, como eu digo, é um desafio, é legal ver isso, mesmo quando eles acabam fazendo coisas erradas, né? Que é mais especificamente a área onde eu atuo, né? Mas nós temos, né, o fato da gente ter o Estatuto da Criança e do Adolescente a nosso favor, né? Porque é uma lei realmente primorosa, né? Uma lei de vanguarda, né? Quando surgiu no Brasil, foi uma das primeiras nações do mundo a ter uma lei disciplinando detalhadamente as questões que envolvem infância e juventude, e então facilita bem a gente ter esse tipo de mecanismo, né, que não empodere demais o Estado, né, ou a autoridade de maneira a que sejam impostas as coisas aos adolescentes, mas sim de que sejam refletidas as coisas com os adolescentes, que elas passem por uma maturação durante o processo, que a gente possa tentar buscar a promoção dos meninos, não só a punição, esse tipo de coisa. A gente quer que os adolescentes possam, em sendo promovidos, viver como qualquer pessoa, né? Como qualquer pessoa almeja viver, né? Mas é que muitas vezes, né, como a gente falava aqui antes de entrarmos no ar, o Brasil, como um país muito desigual, os jovens acabam sofrendo pressões e radiações socioeconômicas diferentes, raça também, e isso o ECA consegue nos dar instrumento para minimizar esse tipo de coisa e tentar, dentro do possível, equalizar esse tipo de situação. Então, para mim é muito gratificante ter a posição que eu tenho, tendo o ECA ao meu lado, podendo, né, o Estatuto da Criança me ajudar a buscar soluções e encontrar razões para as vidas dos meninos, para que eles possam, enfim, se desenvolver de uma maneira mais plena. E é um desafio, né, doutor? Porque se for analisar bem, vamos analisar numa questão assim, passada, no século passado, onde a FEBEM, né, dava assim... Um dia desses, né? Um dia desses, né? E falava simplesmente assim, com uma abertura que tudo era bom, né? Tinha propaganda na TV, falando da FEBEM, de uma instituição que reparava o infrator para algo melhor. E foi isso, o bem-estar. Isso acontecia, doutor, e hoje com a Fundação Casa? Então, eu não tenho procuração da Fundação Casa aqui, né? Aqui no estado de São Paulo, houve
houve uma mudança no começo dos anos 2000, né? Até então ainda era a FEBEM, né? E você talvez deva se recordar, era muito comum, né? Rebeliões, notícias de maus tratos, aquela coisa toda. O Ministério Público tinha muito trabalho. Os meus colegas mais antigos, né, dos anos 90, tinham muito trabalho. O pessoal lá de São Paulo, Dr. Tafner, né, os demais colegas, a doutora Sueli, a doutor Ebenezer, tinham realmente muito trabalho, porque ainda não havia... o ECA já tinha 10 anos de implementação, não, de promulgação, né, de sanção, né, da lei, mas ainda não havia sido introjetado. Então trocavam-se presidências da FEBEM rapidamente, trocava de pasta, por exemplo, saía da educação, ia para a justiça, da justiça, ficava trocando, ninguém queria, era um abacaxi aquilo lá. Por quê? Porque não havia ainda sido introjetado o que de fato significava essa mudança o paradigma, um novo paradigma. Sair da época do chamado menor para o adolescente, que é um sujeito de direito, não é um objeto de apreciação, é um sujeito de direito. Ele é protagonista da realidade dele, né? Da história dele. Então, quando houve, né, no estado de São Paulo essa mudança de olhar, e eu sempre faço a lembrança aqui da doutora Berenice Janella, que ficou mais de 12 anos, ou alguma coisa assim, à frente da presidência, foi quando mudou o logotipo, mudou o nome, né? E não que tenha ficado perfeito, não é disso que se trata, mas ali passou-se a olhar de uma maneira diferente. O próprio Ministério Público, né, vejo que hoje em dia, quando eu entrei, o olhar para a infância e juventude era hoje já é outro. Então, tudo é um sistema, né, é um plano de coisas que em rede acabam funcionando melhor se todas tiverem o mesmo objetivo, né? E eu tenho notado aí nos últimos 15 anos, você vê hoje em dia, existem situações de violência e de tumulto, esse tipo de coisa, às vezes, em unidades socioeducativas, existem, não vou dizer que sumiram exatamente, mas para quem viveu outra época, olhar agora aquelas rebeliões, gente subindo telhado, pondo fogo e espancamentos, aquele tipo de coisa, não estou dizendo que não existam, acabam acontecendo, às vezes as pessoas acabam não agindo corretamente, mas felizmente a vivência, com o passar inclusive as pessoas que trabalham na linha de frente da Fundação Casa, elas vão aposentando, entram pessoas novas e muitas vezes entram pessoas com concepção mais contemporânea, né? Então acaba que com o passar do tempo hoje em dia, e também o investimento, né? Tem que ter investimento, bem ou mal o Estado de São Paulo investiu, né? Felizmente investiu, e hoje em dia temos aí, não é o mundo ideal ainda, mas avançamos na capacitação dos meninos dentro das unidades. Quando eu falo dentro das unidades, quando a gente trata daquilo que o seu público ouve mais falar, que é a privação de liberdade. Mas nós temos dentro do sistema socioeducativo, inclusive lá em São José dos Campos nós conseguimos implementar em 2015, temos a semi-liberdade, que é uma medida intermediária, que eu sempre falo que toda cidade com mais de 200 mil habitantes tinha que ter uma semi-liberdade para poder ter essa medida intermediária entre a privação de liberdade e a liberdade para poder fazer coisas durante o dia. E são poucas unidades no estado, isso é uma coisa que a Fundação Casa ainda está devendo, né? Aqui no estado de São Paulo, acho que a última unidade de semi-liberdade que foi instaurada foi a nossa, de São José dos Campos. De lá para cá, não avançamos. Então é algo que tem que ser visto, né? E tem também a medida de liberdade assistida, que essa é promovida pelos municípios. Aí, antigamente era estadual também, mas aí foi havendo a municipalização ao longo do início dos anos 2000,
né? E hoje em dia os CREAs, né? Os Centros de Referência de Assistência Social dos municípios, a maioria dos municípios já é assim, tomam conta dos meninos que são recebem a medida de liberdade assistida e que têm que realizar tarefas ao longo da semana, certos acompanhamentos psicossociais, o próprio município cuida, né? A parte estadual, né, é a parte de semiliberdade e internação, que são a de internação é a que mais aparece para a grande população, porque normalmente envolve casos graves, né? Então, como envolve casos graves, repercussão, aquela coisa toda, né? Normalmente as notícias, quanto pior a notícia, mais rápido ela anda, né? Então, normalmente a gente ouve falar dos atos infracionais mais graves, né? Mas que felizmente hoje em dia o número de adolescentes internados diminuiu no estado de São Paulo aí nos últimos tempos. Nós já chegamos até em quase 10 mil meninos internados. Hoje em dia acho que temos em torno de 6 mil, salvo engano, 5 mil, alguma coisa assim, mas como a metade do que era há uns 10 anos atrás, né? Então, a restrição total de liberdade, ela tem que ser, o próprio Estatuto da Criança diz que deve ser deixado para o último caso, né? Privar uma pessoa de liberdade realmente para casos graves. Não adianta ficar usando um remédio amargo demais para uma doença não tão grave, né? Isso é qualquer pessoa, qualquer médico sabe disso. Não vai usar morfina para curar dor de cabeça. Então a gente não usa a internação para coisas mais leves. Temos que equipar melhor as medidas menos graves para que os adolescentes possam, sem ter esse gravame maior de ficarem detidos, terem acesso muitas vezes a coisas que eles não têm antes de receber uma medida. Esse é um ponto, Denilson. Às vezes, certos meninos, e não é raro, eles têm às vezes acesso a um atendimento psicológico, um atendimento pedagógico, ou enfim, um atendimento odontológico pela primeira vez depois de infracionar. Aí você observa todos e fala, poxa, mas um dentista, ele nunca tinha passado disso? Não, às vezes não. Às vezes nunca tinha tido, às vezes refeições ao longo do dia, adequadas ao longo do dia, nunca tinha tido. Então, aí você, para se refletir, eu trabalho apenas nessa parte já mais abaixo do rio. Mas lá em cima do rio ainda precisa, a rede e o sistema de garantias da infância e juventude, ele não está só na ponta onde há o desacerto entre o adolescente e a lei. Quem mais desobedece ainda a lei infanto-juvenil ECA não é o adolescente, é o Estado. É o Estado. O Estado ele é muitas vezes reiteradamente reincidente no desobedecimento da lei, né? Em coisas básicas. Sim. Mas quando o senhor fala dessa questão ele nunca teve, né, assistência odontológica, alimentação adequada, aí o senhor vê a falha na educação, família. Quem que está aí nesse processo todo? O Estado, entendemos. Eu acho que quando a gente fala dessas carências assim de educação, saúde, assistência social de modo geral, pelo menos, eu tenho essa visão mais ou menos clara de que o Brasil como uma república e tem todo um sistema político, eu acho que o Estado ainda é muito deficitário no atendimento básico das pessoas. Ainda acho que tem muito o que fazer. Porque às vezes a família, às vezes a pessoa culpa a família. Mas quem é a família? Alguém que já foi adolescente, alguém que já foi jovem, que passou pelas mesmas coisas. Então culpar, às vezes são processos longos. São processos longos de pessoas que vieram em sistemas familiares desestruturados, em sistemas, né, de organização familiar traumatizados por violências.
violências institucionais, violências raciais, né, violências geográficas, né? Por exemplo, uma família que muitas vezes se encontra num bairro no qual, desde cedo, aquela criança cresce num ambiente permeado de violência. Às vezes tem violência dentro de casa, porque aquela pessoa que está agredindo o filho também foi agredido naquele mesmo bairro. Então são situações que às vezes vêm encadeadas. E para romper com esse encadeamento, muitas vezes é o Estado que tem que entrar e prover, não a uma família apenas, mas às vezes a uma localidade inteira, certos serviços que à medida em que chegam, modificam não a vida de um ou de outro, às vezes modificam todo um entendimento e toda uma percepção por exemplo, a gente fala, por exemplo, comida, né? Comida. As pessoas, voltamos aí, né, infelizmente, nos últimos tempos, aí no último período, voltamos ao mapa da fome, estamos tendo fome, né? Fome é uma coisa que é inimaginável, a pessoa imaginar que há uma família ou um bairro que está com uma privação tamanha de recursos a ponto de ter que limitar a sua alimentação. Ah, não, mas não está com fome, magrelo, esquelético. Não é isso, mas a fome, né, o que a gente chama de segurança alimentar, ou insegurança alimentar, no caso, né, ela tem escalonamentos. Às vezes a pessoa, né, hoje mesmo, estava abastecendo meu carro, conversei com uma mulher me falando que houve tempos recentes aí que ela não tinha carne nas refeições. É proteína, tem que ter. Não é pedir demais ter uma alimentação básica, as pessoas terem o que comer nos determinados horários, e isso tem reflexo na educação, na própria família, porque um pai ou uma mãe, né, e muitas vezes nas famílias mais empobrecidas, quem gere a questão econômica é a mãe. A mãe tem que ter aquela coisa já imposta para a sociedade, de que ela tem, né, uma sociedade patriarcal, de que ela tem que cuidar dos outros, né, cuidar do filho, e ainda tem que ser a provedora do lar. Né? Às vezes ela veio de uma família em que ela sofreu violência física. Olha só, são processos muito longos. Então eu acho que o Estado, quando você falou, para onde apontamos a nossa demanda? Vamos apontar a demanda para o Estado. Eu acho que o Estado, no primeiro lugar, ele tem que tratar isso de maneira séria, de maneira sistemática, não é uma coisa pontual, faz uma coisa ou faz outra coisa. É criar um hábito de ter uma rotina de atendimento aos direitos fundamentais. E aí que tá, doutor. Hoje, quando o senhor fala do adolescente e as leis, né? Esse adolescente hoje, ele é propício a tudo, né? Sempre foi. Propício ao bem, ao mal. O ser humano é assim. Sim. Né? E existe uma polêmica com relação às drogas, principalmente a maconha. Né? Tanto é que eu acho que em São José dos Campos estava querendo ter uma passeata da liberação da maconha. O prefeito teve uma fala que, no meu modo de ver, foi infeliz. Eu acho que não me parece, né, isso daí não é de hoje. As marchas pela legalização da maconha, né, elas já tem décadas, né, no mundo inteiro, em todos os lugares as pessoas fazem isso daí. É uma manifestação para que se mude a lei. Não é apologia a nada, não é nada. Isso daí já tem julgamentos assim aos montes, né? E as pessoas às vezes ainda confundem isso com apologia. Não se trata. É engraçado. E o grande grupo, né, da manifestação com relação à liberação da maconha, muitas vezes é esse adolescente que tem uma outra imagem, outra visão hoje. A questão da guerra às drogas, né, da dita guerra às drogas, ela foi cunhada nos anos 70, né, e acabou que enfim, se arraigou aqui no Brasil de uma maneira bastante profunda. No que ela se traduziu ao longo dessas últimas décadas, dos anos 70 para cá, 40, 50 anos? Em morte de jovens. E quais eram os jovens que morrem nessa guerra
as drogas? Os jovens pobres, os jovens negros, os jovens das periferias da cidade, né? Os jovens não acompanhados por políticas públicas devidas, não abarcados por um atendimento social devido, né? Jovens que não têm política de assistência médica, não tem nada. Então, eles são mortos. A grande maioria, se fizer um grande compêndio aí, né, uma compilação aí de tudo que foi feito e quem morreu, foram jovens. Assim, gerações foram perdidas para o futuro de jovens, né, que foram colocados de um lado da trincheira por uma questão de ter um inimigo, né? Eu não advogo o uso de drogas, eu acho que o álcool, para mim, é algo que né, muito embora esteja legalizado, quantas e quantas pessoas não sofrem por causa disso? Eu sou bastante reticente com questão de qualquer tipo de droga, cigarro, qualquer coisa, mas será que esse modo como se elaborou, né, quando na verdade o problema da droga, e isso daí estamos encaminhando, né, estamos caminhando, aliás, para um desfecho aí do Supremo Tribunal Federal em possivelmente descriminalizar o uso da maconha, outros países, pessoas que falam tanto contra a questão da maconha aqui, muitas vezes vão viajar para outros países onde é liberado e a pessoa volta falando que é uma maravilha o lugar. Nova York, por exemplo, a cidade de Nova York, né, que né, nos Estados Unidos, é um lugar onde já tem lá determinados regramentos, como tem para cigarro. A pessoa pode consumir a maconha dela lá à vontade e nem por isso, né, Portugal, Uruguai, outros países que são países civilizados e nenhum deles teve nenhuma ruptura institucional depois da descriminalização. Ao contrário, uma pessoa que tem problema com maconha, que está usando maconha, ela chega num lugar para, enfim, pedir ajuda, ela não chega como um criminoso, ela vai chegar como uma pessoa, como um alcoólatra. O alcoólatra, ele não chega num lugar como um criminoso, ele chega como uma pessoa que tem problema de saúde. Uma pessoa que está com problema de fumar cigarro, ela vai para o hospital que está com problema no pulmão, ela vai com uma questão de saúde. O usuário de maconha, ele sendo tratado nessa mesma linha, você já tira um estigma. Por quê? Porque ele não vai ter vergonha de procurar ajuda, ele vai lá pedir ajuda mais abertamente. Isso vai para jovens e adultos, né? Mas eu digo assim, acho, né, eu já tenho uma convicção bastante formada a respeito disso, que essa manutenção desse doisladismo do certo e o errado, essa coisa moral de se colocar o usuário de substâncias psicoativas, enfim, psicotrópicas, chame-se lá como for, de um lado da coisa e todos os outros são do outro, você cria essa animosidade e políticas públicas, às vezes, que poderiam ser muito melhor conduzidas enfim, orçamentos inteiros melhor direcionados, acabam se voltando para se armar as pessoas, para segregar as pessoas, para se prender pessoas, e nós estamos perdendo tempo. Com isso a gente está perdendo tempo, né? No passado a gente falava assim que o jovem é o futuro do amanhã, né? E esse jovem continua, né, doutor? Bom, a pulsão do jovem, ela está lá. Aquela vontade de fazer coisas, isso aí é do jovem, que legal. Isso é a coisa mais legal que tem. A gente tem que aproveitar. Agora, se a gente ficar rotulando adolescente, né? Por exemplo, esse etarismo também, essa coisa do etarismo, né? Eu, pelo menos, quando né, participo de coisas que envolvam adolescentes, eu sempre faço questão, quando possível, de ter adolescentes ao meu lado. Por exemplo, hoje, se tivesse um adolescente aqui, também seria legal. Né? É que, lógico, foi uma entrevista um a um. É voltado, doutor. Mas é legal, assim, a gente ouvir a opinião dos jovens, mas aí seja parte da ideia
de que o adolescente não tem Não nada tem a voz, dizer, né? não tem voz. Não, não é verdade. Não é verdade. Adolescentes ensinam muito. Lógico, eles não têm a experiência que nós mais velhos temos, mas às vezes eles têm ideias que nós também não E a tivemos. sociedade ela tem essa mania de rotular determinada situação, né, doutor? Por exemplo, quando se fala do jovem hoje, e existe a lei, por exemplo, o ECA, mas como assim? O ECA, direitos humanos, né? Aí a sociedade ela Conceito puro isso. coloca uma situação muitas vezes assim, é o mimimi atual. Mas não é. Não é não. Essa história dos direitos humanos, principalmente, e do ECA, né, que o ECA protege os adolescentes, mas tem que proteger. Não é só o adolescente que comete o ato, são todos. Os jovens, crianças e adolescentes, elas têm que ser protegidas. Isso é da natureza humana, proteger os mais jovens. E não é só esperar ele fazer uma besteira para ir para cima dele. Proteger. E o ECA não tem, às vezes, essa faceta do ECA, de que o ECA protege, é porque a pessoa pega uma lei grande, complexa, e destaca um ponto em alguma coisa para dizer que a lei como um todo ela não é verdade, que ela é falha. Não é. A nossa lei, a questão da maioridade penal, reduzir a maioridade penal, que é um absurdo. A ONU ela provoca os países a manter essa faixa. Já houve estudos e apreciação disso em sede internacional. As pessoas, essa idade de 18 anos fixada, ela é uma questão, inclusive, atrelada ao desenvolvimento de uma pessoa. Por que o ensino médio acaba mais ou menos quando você está com 18 anos? Justamente isso, porque a pessoa está em desenvolvimento. Então, até os 18 anos é mais ou menos um crescer. Por isso que você não pode simplesmente abolir uma pessoa que está numa fase de crescimento. Você vai abolir ela da vida, você vai tirar, né? Ela vai ter que abdicar da liberdade dela por uma falha, por uma coisa. É um momento em que ela está muito mais maleável. Então, é que nem uma espada e o ferro quente. Se você vai moldar a espada com ferro quente. E esse calor, e esse ímpeto, essa coisa, está no adolescente. Sendo bem conduzido, a probabilidade de êxito é muito maior do que pegar uma pessoa já, né, de uma certa idade, adulta, e querer introjetar compreensões mais humanas da coisa, né, e uma visão mais clara das coisas. É mais difícil. Um adolescente é muito mais fácil. Se você tem um sistema de educação que seja realmente democrático e que faça com que, não que fique só decorando coisas e lógico que é importante a gente ter as matérias tradicionais também, mas para além disso, por exemplo, eu sempre prego que nas escolas tem que se estudar direitos humanos. Porque o direito humano é aquilo que fundamenta todos nós humanos. Sim. Eu, quem está assistindo, todo mundo. Não tem direito. Muitas vezes pessoas que falam dos direitos humanos falam como se não fosse para elas. Para o outro, né? Direitos humanos é para todos, né? Rotula totalmente diferente. Doutor, com certeza hoje foi um bate-papo. Você, Frequência Vale, que acompanha, com certeza está... Né? Só meia hora. E foi muito rápido. E o que o senhor pode fazer? A pessoa que está lá, poxa, eu preciso de socorro. Como é que é feito isso, doutor? Bom, aonde procurar, né? Quando está, vamos dizer, está numa situação, pessoas em situações mais difíceis, né? Bom, aqui em Taubaté, em São José dos Campos, em todas as cidades, né? Essa questão enfim, do sistema de garantia, sistema de direito, existe em todas as cidades, né? O Ministério Público, para o qual eu trabalho, né, que é a promotoria, tem em todas as cidades. Só nas cidades muito pequenininhas não tem, mas se nas pequenininhas não tem, na cidade vizinha um pouco maior tem, né? E que provavelmente engloba a cidade menorzinha. Sempre há, dentro do Ministério Público, nas cidades maiores e nas menores, acumula na pessoa de um colega ou de dois colegas que trabalham na cidade, o Ministério Público está lá para poder esclarecer, encaminhar e agir muitas vezes no sentido de
coibir violações de direitos, seja de crianças e adolescentes, ou meio ambiente, idoso, diversas áreas, né, de direito de família, muitas vezes. A promotoria está sempre disponível, é só procurar o promotor de justiça, tem o dever de atender as pessoas, né? Não só tem a promotoria de justiça, como tem a defensoria pública, quando uma pessoa também tem um direito violado e não pode arcar com as expensas, né? Não consegue pagar um advogado, a defensoria pública também. A defensoria pública no estado de São Paulo ainda não tem uma rede tão grande de defensores, mas nas maiores cidades todas já possuem defensores públicos, então também pode procurar o defensor público. E nas cidades também, como eu mencionei, tem os centros de referência de assistência social, né, para quando há violações graves de direitos, por exemplo, violência doméstica, enfim, situações de pobreza extrema. Há sempre também nas prefeituras setores do serviço social também disponíveis e obrigados a atender. Então, as pessoas que estão em situação, por exemplo, às vezes, né, de fome, como eu mencionei agora há pouco, procurem o município e cobrem. Se o município não atender, procure a promotoria de justiça, a defensoria pública, com certeza vai haver profissionais que vão cobrar as autoridades para poder dar concretude, fazer valer o direito das pessoas, direitos fundamentais, não estou falando de nenhum luxo nem nada, mas coisas básicas, comida, escola, saúde digna para as pessoas, né? Então, é importante que as pessoas saibam que o sistema de garantia de direitos existe na promotoria de justiça, na defensoria pública, e na administração das prefeituras existem os centros de referência de assistência social, que são os CRAS e os CREAS, que devem ser procurados e, se não atenderem às demandas, devem ser cobrados pelo sistema de garantia de direitos. Ótimo, doutor. É uma satisfação. Com certeza você do Frequência Vale adorou o nosso bate-papo hoje com relação ao adolescente e às leis. E foi um tempo curto, né, doutor? Porque, passou muito rápido, e é isso mesmo, né? É você procurar os seus direitos e fazer valer os direitos. Mas não somente isso, é estar na mesma frequência vale, fazer o bem. Precisamos entender o que é fazer o bem, estender a mão e acolher. Solidariedade, né? Isso precisa, né, doutor? E o Frequência Vale também, agora a gente está fazendo toda essa agenda cultural, né? Na cidade de Pindamonhangaba vai acontecer a agenda cultural com um espetáculo de dança contemporânea, né? E fica ligadinho aí na nossa vinheta. Olá, pessoal de Pindamonhangaba. Aqui é a Companhia Malbart e viemos fazer um convite para vocês. No próximo dia 1º de setembro, nós estaremos aí na cidade com o espetáculo Insustentável. Um espetáculo que aborda, através da dança contemporânea, o tema do meio ambiente. O espetáculo será às 20 horas no Teatro Galpão e a entrada é gratuita. E no dia 2, nós daremos uma oficina de dança contemporânea voltada para os bailarinos da cidade. A oficina no Museu Histórico de Pinda e às 10 da manhã. Com a inscrição prévia através do nosso Instagram, @malb.art. Ambas as atividades são gratuitas, mas para a oficina a gente pede a inscrição antecipada. Esperamos vocês! Até lá! Legal, até mais. Frequência Vale, uma ótima final de semana, a semana inteira aí, terminando. E acreditar sempre. Doutor, muito obrigado. Obrigado. Um forte abraço. Valeu. Tchau pro pessoal aí em casa. Um bom final de semana para vocês.